Há uma frase atribuída ao pensador Francis Bacon que diz: conhecimento é poder. Mas, de fato, será que conhecimento é mesmo poder? Eu tive pensando sobre isso, refletindo sobre isso a partir de uma colocação feita por uma pessoa certa vez, que eu estava em uma livraria, em um determinado shopping, né? Nós estávamos conversando sobre algumas obras e alguns autores, e essa pessoa fez a seguinte colocação: puxa vida, mas eu leio e isso não muda nada na minha vida, isso não modifica nada. Eu lembro que então eu respondi assim: mas a leitura, na verdade, ela não serve para mudar as nossas vidas, e sim para permitir que nós possamos compreender, né, entender melhor a realidade, e a partir desse entendimento nós possamos suportar melhor a realidade, suportar melhor a vida, termos aparatos, mais base, mais forças, né? Tudo isso, uma coisa vai puxando a outra. Você tendo mais conhecimento, você tem mais ferramentas para lidar com determinadas situações. Mas isso não significa mudar a vida. Então, cruzando essa colocação dessa pessoa, né, eu leio, e isso não muda nada na minha vida, com essa frase supostamente atribuída ao pensador Francis Bacon, né, eu digo supostamente porque não se sabe ao certo se essa frase é mesmo dele. E pensando em todas as implicações relacionadas a isso, a gente pode tirar algumas reflexões, né, até mesmo alguns pontos, alguns questionamentos, e é sobre isso que eu gostaria de falar, né? O conhecimento nos permite, então, que a gente possa ter mais bagagem. Isso me parece claro, né? Buscar através dos bons livros, buscar o conhecimento através dos bons livros. Claro, não é qualquer leitura também, né? Buscar pensadores aí que tenham também uma bagagem, né? Tenham um certo reconhecimento, né? Autores consagrados e tudo mais. Mas a partir disso, até que ponto todo esse conhecimento que a gente vem a obter pode realmente ser utilizado para mudar a vida de cada um de nós? Eu me questiono muito sobre isso e eu chego a algumas conclusões, né? A não ser que a pessoa leia muito livros de manipulação, persuasão e coisas assim, me parece muito pouco possível e até mesmo muito pouco provável que a pessoa consiga utilizar o conhecimento para modificar a sua realidade. E eu digo por quê? Exatamente porque muito da realidade que a pessoa vivencia não depende dela. Existe uma linha aí na autoajuda que coloca que tudo depende da pessoa, você é o responsável, você não sei o que, né? É culpa sua, você é o dono do seu sucesso, você é o dono do seu futuro. E a gente sabe que não é assim, né? É claro que uma grande parte realmente depende dos nossos esforços, uma grande parte mesmo, né? Mas muito realmente não, né? Eu vou pontuar aqui 2 exemplos, né? O emprego. A gente sabe que é importante a pessoa ter o estudo, ter uma qualificação profissional, isso é inegável, muito importante. Mas, excetuando-se concursos, grande parte do mercado de trabalho, a gente sabe que gira em torno de indicação. As pessoas que indicam é o chamado QI, né? Quem indica. É até uma brincadeira que você faz com relação a isso. Quem indica. Porque, e aí o que depende da pessoa se ela não tiver aquela indicação? Só o que depender da pessoa é ter sido legal, ter sido uma pessoa amistosa para ter conquistado aqueles supostos amigos que iam indicá-la para aqueles trabalhos, né? Mas tirando isso, não depende da pessoa, né? Assim como, por exemplo, uma pessoa que nunca levou uma advertência no trabalho, que está ali trabalhando certinho, né, que conta com aquele dinheiro e tal, de repente recebe um aviso de demissão, né, por um motivo, muitas vezes uma política interna da empresa, muitas vezes uma crise econômica do país. A pessoa recebe aquele aviso de demissão. O que dependeu dela aquilo? Não depende dela. Então, por mais que ela tenha conhecimento, o conhecimento que ela tiver ali vai permitir com que ela lide melhor com essa situação, passe a aceitar, né, compreender que realmente não depende dela, que a vida é cheia de nuances, né, é uma junção muito grande de fatores que faz com que um determinado estado ou um determinado fato ocorra,
não depende só de uma pessoa, né? Então, esses são 2 exemplos, né, que eu gostaria de pontuar aqui. Existem outros, diversos outros. O próprio casamento, né? O casamento é uma coisa que não depende de uma pessoa só. E eu digo mais, eu vou mais além. Não depende nem de 2 pessoas só. Depende da junção de 2 famílias, né? Que muitas vezes, por mais que exista sentimento, amor, tem um vídeo muito bom aí que eu sempre assisto, eu indico. Até vou deixar na descrição do meu canal. Não é um vídeo feito por mim, mas é o que eu gosto muito. E o vídeo diz basicamente que só o amor não basta para o relacionamento. É uma junção de fatores, né? Então realmente não depende de famílias, depende de aceitação de muitas partes, né? Então isso é uma coisa. Então esses são alguns exemplos que eu estou usando para pontuar que o conhecimento não é poder. E ele te dá uma bagagem para você lidar com situações e suportá-las, mas não modificá-las. E também uma coisa interessante é que por mais que a pessoa queira estudar e ler, realmente quiser achar que o conhecimento é poder, ela vai ter então que estudar técnicas de manipulação, persuasão e coisas do tipo. Porém, isso é muito difícil de ser aplicado na prática, porque de um modo geral, as pessoas percebem quando elas estão sendo manipuladas. Se você estuda técnicas assim para utilizar, para conseguir vantagens, fazer com que as pessoas façam o que você quer, né, e for tentar aplicar isso, a não ser aquelas pessoas mais simples, mais humildes em matéria de conhecimento, de perspicácia da vida, as pessoas vão rapidamente perceber que estão sendo manipuladas. E então, ao meu ver, também não funciona isso, né? Também não funciona. Então, concluindo esse raciocínio meu, e concluindo, né, toda essa reflexão, eu gostaria de deixar com vocês aí esse ponto, né? Até que ponto o conhecimento é realmente poder. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam aí embaixo aí no botão inscrever-se, ativem o sininho para que vocês possam receber mais vídeos de conteúdo filosófico, sobre religião também, que eu posto bastante, né? E me ajudem a divulgar o canal. Eu vou sempre poder compartilhar, né, mais conhecimento, sempre melhorar também os meus vídeos. Então, pessoal, muito obrigado e tchau.